falando sobre santidade. Com certeza a palavra é mais do que familiar, né? E basicamente eu acho que todo cristão tem alguma coisa a falar sobre santidade, pode conectar a santidade com pureza, né? Eu acho que é uma boa ligação. Basicamente, quando o Antigo Testamento estava usando a palavra santidade, a principal palavra para se referir à santidade é kadosh, talvez você já ouviu essa palavrinha, né? A palavra hebraica kadosh é uma palavra que aplica esse sentido de santidade basicamente de duas maneiras. Quando a palavra kadosh é usada no texto do Antigo Testamento, ela quer falar de alguma coisa que é separado, hein? Então, isso pode ser aplicado tanto a Deus como às pessoas. Então, em se tratando de Deus, Deus é completamente separado do pecado. Então, Deus ele não compactua do pecado, ele não aceita o pecado. Tem um texto interessante, Salmo 99, e o versículo 9, mostra a santidade de Deus, e diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Se prostrem diante do santo, porque o nosso Deus é santo. E em Êxodo também ele fala isso, e o apóstolo Pedro usa essa referência então para mostrar que a gente deve se submeter ao Senhor. Também devemos ser santos, porque Ele é santo. Deus é completamente separado, e quando pensamos sobre nós, como homens, como mulheres nesse mundo, nós, ao mesmo tempo que quando esse termo é aplicado a nós, então implica que nós também somos separados do pecado. Mas agora, em relação a nós mesmos, é mais do que simplesmente ser separados do pecado. Nós não fomos tirados do pecado, separados do pecado, isolados do pecado, para vivermos soltos. Não. O termo santidade, o adjetivo aplicado a nós, santo, implica em que, de um lado, nós somos separados do pecado, para sermos dedicados ao Senhor. Então não é uma separação que fica no vácuo, que fica no vazio, que fica sem nenhuma implicação complementar ou positiva, né? Então, negativamente, separa do pecado, positivamente dedica-se a Deus. Então, aquilo que é separado do pecado é separado para ser dedicado a Deus. Então, essa separação do pecado para a plena pureza, a separação da corrupção para a vida de plenitude em Deus. Então, esse Deus que é santo, esse Deus que é completamente separado do pecado, é um Deus que está acima de tudo e de todos, e um Deus acerca do qual podemos dizer não há igual, não há semelhante, não há comparável. Nós lemos sobre isso em Isaías 40, versículo 18, né? essa separação de Deus acima de tudo. Isaías 40, versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Então, de fato, no mundo das criações não há nada a ser comparado com Deus, não há nada a colocar no mesmo nível de paridade de Deus. E Deus também, estando separado e fora de todo o mal, como os escritores hebreus, como Abacuque fala no capítulo 1, versículo 13, Abacuque 1,13,
Diz assim: Tu és tão puro de olhos, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Isso é o versículo 12, desculpa. Em versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então, o profeta reconhece que Deus é puríssimo de olhos e não pode contemplar o mal, ele não pode se fixar no mal, ele não pode tolerar o mal. E esse Deus que é santo, esse Deus que é separado de todo mal, esse Deus que é separado de toda impureza, esse Deus que é separado do pecado. Agora, imagine, esse Deus que não compactua, esse Deus que é separado, está afastado, está fora do mal, do pecado. Então, você pode imaginar a que distância nós estamos dele, uma vez que nós somos pecadores, né? Então nós podemos pensar no Deus que se tornaria inacessível, um Deus que nem poderia ser conhecido, um Deus que não poderia de jeito nenhum entrarmos em um relacionamento com ele, porque ele é completamente separado do pecado e nós, pecadores, seres vendidos ao pecado. Como conciliar essas coisas, hein? No Antigo Testamento, de fato, eu estou vendo aqui uma mensagem aqui que está travando. A irmã Márcia está perguntando se está travando, ou talvez outros possam dizer aí, porque isso pode também me dar alguma orientação aqui, talvez tenha alguma coisa aqui para fazer. Ok. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi escolhido como o povo de Deus, como o povo pactual. E o que acontece é que Deus escolhe a nação de Israel para entrar em um relacionamento pactual. A nação de Israel, dentre todas as nações da terra, e o território de Israel, dentre todas as terras de todo o mundo. Deus escolheu aquele pedacinho de terra para ali realmente descer, habitar no meio do seu povo, ter um relacionamento com o seu povo. Porém, Deus é santo, hein? Isaías, no capítulo 6, chega a dizer, ele é 3 vezes santo, ele é santíssimo. Ele, em todos os aspectos, Deus é completamente santo, como agora ele pode vir para habitar no meio do seu povo. Ele que está exaltado acima de toda criatura, de todo mal, de todo pecado, de toda corrupção, ele que está fora, afastado de todo mal, como ele pode vir agora habitar no meio do seu povo? Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ele toma a providência de santificar o ambiente onde ele mesmo vai estar em comunhão com o seu povo. Então, o que Deus faz? Deus ordena a construção do tabernáculo no meio de Israel. As tribos estavam inicialmente no deserto, distribuídas em volta do tabernáculo. Isso depois vai mudar um pouco, porque o tabernáculo ele vai ser transportado para Jerusalém e depois o templo vai ser construído em Jerusalém. Mas ainda no tabernáculo ou no templo, era um lugar que revelava a santidade de Deus. A gente pode ver isso na configuração do tabernáculo, hein? Tinha aquela tenda, e em volta da tenda aquele pátio. E então o povo de Deus poderia se aproximar a Deus entrando no pátio, qualquer homem, qualquer mulher, feitos os rituais de purificação, para que diante de Deus estivessem ritualmente puros. Então, o elemento da água, o sacrifício dos animais,
apontavam para a pureza daqueles que se aproximavam a Deus. E eles tinham, o povo de Israel tinha esse privilégio. Dentre todas as nações do mundo, o único povo que teve o privilégio de se aproximar a Deus foi o povo de Israel. Mas mesmo assim, para que eles se aproximassem a Deus, eles precisavam estar puros dos seus pecados. Eles não poderiam se aproximar a Deus em seu estado de impureza. Por isso existiam várias regras em Israel que determinavam que alguém estava impuro ou puro. E estando impuro, não poderia se aproximar do arraial, muito menos entrar dentro da tenda da aliança. E dentro da tenda da aliança, onde qualquer do povo de Deus, estando purificado, poderia entrar, tinha o tabernáculo, a tenda da congregação. Na tenda da congregação, somente os sacerdotes podiam entrar, porque os sacerdotes eram homens santificados e separados para o serviço especificamente. E agora esses sacerdotes, para entrarem no tabernáculo, eles precisavam também estar ritualmente puros e dedicados a Deus, terem feito os devidos sacrifícios, passado pelos devidos cerimoniais, para que então pudesse entrar dentro da tenda e oficiar dentro da tenda, onde estava a mesa de pães asmos, onde estava o candelabro, onde estava o altar de incenso. Mas os sacerdotes não podiam passar a cortina, porque depois da cortina era o lugar ainda mais santo. Então, perceba essa graduação nessa manifestação da santidade até chegar na presença de Deus, que se manifestava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, de cima do propiciatório, que era a tampa que cobria a arca. Então, agora, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar mais santo, hein? Se o povo só poderia ficar dentro do pátio, se os sacerdotes só poderiam ficar na primeira parte da tenda, e agora somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais santo. E uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, Levítico 16 fala sobre esse momento especial da história de Israel, no dia do perdão. Ele ia realizar a cerimônia de perdão dos pecados por meio dos 2 bodes, o que era sacrificado e aquele que era despedido para o deserto depois de confessado sobre ele os pecados do povo. Então, agora somente o sumo sacerdote poderia entrar na parte mais interna. Então perceba que aquele Deus que era inacessível por causa de sua perfeição, de sua santidade, acima de toda criatura, afastado e fora de todo e qualquer pecado e corrupção e impureza, esse Deus misericordiosamente agora ele vem para habitar no meio do seu povo. Ele agora desce para o meio dos pecadores, né? Os pecadores que dentre todas as nações da terra têm o privilégio de desfrutar da presença desse Deus. Mas ainda estamos vendo que a aproximação a esse Deus exige um processo ritualístico de santificação, e ainda estamos vendo limites sendo impostos sobre o povo, sobre o sacerdote, sobre o sumo sacerdote, que chegaria até a parte interna, até mais próximo de Deus, que é a representação do céu que estava nos santos dos santos. Agora, aquilo que parecia impossível já está acontecendo. E todos esses símbolos, todos esses rituais, todas essas cerimônias apontavam para uma aproximação do Deus que é santo, 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 que seria realizado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos sobre isso em Hebreus capítulo 10. O capítulo 10, o capítulo 12 de Hebreus são capítulos importantes quando você está tratando sobre o culto a Deus
e sobre a aparição do povo de Deus diante do Senhor. E esses capítulos fazem um contraste entre a adoração no Antigo Testamento, entre a aproximação do povo de Deus a Deus no Antigo Testamento e a adoração no Novo Testamento e a aproximação do povo a Deus agora na nova aliança mediada por Jesus Cristo. E aqui no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 10, nós lemos: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. E se você vai ler esse capítulo 10, você vai ver que Jesus é aquela oferta perfeita e aquele oficiante perfeito como sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque, do qual ele é sumo sacerdote. Jesus é chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nunca é chamado de sumo sacerdote. E agora, pelo trabalho desse sumo sacerdote superior aos sacerdotes levíticos e superior ao sacerdócio do próprio Melquisedeque, e por meio da oferta que esse sacerdote oferece, a oferta perfeita que não pôde ser apresentada por nenhum sacerdote no Antigo Testamento, e agora nós temos um sacerdócio perfeito, uma oferta perfeita que pode nos purificar de todos os nossos pecados e abrir o caminho a Deus para que agora, por um novo e vivo caminho, nós podemos nos aproximar a Deus. É muito interessante a mudança que nós temos entre o sistema de santificação do Antigo Testamento, que era provisório, temporário, imperfeito, como o escritor Hebreu diz, apenas sombra da realidade, e quando nós, de fato, nos deparamos com a realidade, quando nós nos deparamos com aquilo que de fato é, enquanto que no Antigo Testamento nós não tínhamos a realidade, mas apenas elementos que estavam apontando para aquilo que é. E de tal forma que quando chegamos ao Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando estava andando por esse mundo, você conhece a história da mulher com o fluxo de sangue, que toca em Jesus e o fluxo de sangue estanca. Às vezes as pessoas, alguns pregadores, quando estão tratando essa passagem, colocam ênfase demais sobre a cura da doença, enquanto que há uma coisa muito mais importante ali que está em contraste com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todo o sistema ritualístico de purificação, ele girava em torno de uma purificação, um sinal exterior da purificação, de tal maneira que qualquer coisa que estivesse impuro poderia contaminar aquele que estava puro. Então, se alguém tocasse no corpo morto, as mulheres no período menstrual e uma série de outras circunstâncias onde elementos externos tornavam impuras as pessoas. E quando chegamos no Novo Testamento, aquela mulher que estava com o fluxo de sangue, portanto, ela estava ritualmente impura. Se essa mulher tocasse qualquer pessoa, ela tornaria essas pessoas também impuras. Mas quando ela toca em Jesus, isso não acontece, hein? Ela não pode contaminar a fonte da purificação, a fonte da santidade. E pelo contrário, ela não apenas não consegue contaminar aquele que é a fonte da santidade, como acontece exatamente o contrário. Jesus agora declara: alguém me tocou, porque eu senti, de mim saiu virtude. E aquela mulher
foi curada daquele fluxo de sangue que deixava ela ritualmente impura e, portanto, impossibilitada de se aproximar a Deus. Mas agora notem, o próprio Deus andando no meio do seu povo, a fonte da virtude andando no meio do seu povo, é poderoso para desfazer toda impureza. Não é contaminado por nenhuma delas. Isso é realmente extraordinário, é realmente maravilhoso. Um Deus que não pode ser contaminado e que santifica e que purifica aqueles que por Deus está sendo escolhido para essa nova realidade. É de fato uma grande bênção isso, essa virada extraordinária que nós aprendemos dos sinais para a realidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. De tal forma que aqueles que estão sendo santificados por Cristo, esses são santos. Aqueles que estão sendo santificados por Cristo, estes provam da verdadeira santidade. Então, desde o Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, alguns elementos, alguns sinais servem para apontar para a santidade como obra interior do Espírito Santo no coração dos crentes. Essas coisas, esses sinais externos, eles em si não produzem santidade. Podemos pensar no Antigo Testamento sobre o uso das águas para a lavagem ritual. Podemos pensar nas cinzas, que também eram usadas no processo de purificação. Podemos pensar no sacrifício e no sangue dos animais que eram derramados para a purificação. Nenhum desses elementos em si tinha nenhum poder de santificar, de gerar pureza, de separar o impuro do puro, o imundo do santo, do puro. O impuro do puro, o imundo do limpo. Não é? Isso que eu queria dizer. Então, essas coisas não tinham esse poder, mas apontavam para aquele que tem o poder de purificar e de santificar, que é o próprio Deus. Por isso, foi necessário que o próprio Deus viesse ao mundo, encarnasse, para que ele mesmo, pelo corpo santo, pela oferta santa, pudesse santificar todos aqueles que estavam sendo chamados para a salvação. Uma carta muito interessante, onde nós lemos sobre essa santificação, é a carta aos Coríntios. Logo no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, é muito interessante. Eu espero pregar um dia nessa primeira carta aos Coríntios, nos primeiros versículos, quando o apóstolo Paulo está saudando os irmãos de Corinto, ele já diz assim, é bem interessante isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente para você. Essa expressão aqui, santificados em Cristo Jesus, esse verbo é um perfeito no texto grego, que fala sobre uma ação que aconteceu já, uma ação concretizada, uma ação realizada, mas cujos efeitos continuam, são efeitos duradouros. É como muitas vezes quando a Bíblia no Novo Testamento vai falar sobre a ressurreição de Cristo, descreve geralmente, não sempre não, tá? Mas geralmente descreve com esse tipo de verbo no particípio, no perfeito, porque a ressurreição é um evento que aconteceu, é um evento histórico, real, aconteceu no tempo, porém, você não se refere a ele como uma coisa que ficou no passado. Por exemplo, aquele Cristo que ressuscitou lá atrás é aquele que está vivo agora, como consequência da ressurreição. Então, essa ressurreição tem um efeito prolongado, duradouro, permanente. Hein?
Então, a palavra que o apóstolo Paulo está usando para, para santificados aqui, hagios é a palavra para santos, hein? Mas essa forma verbal do perfeito para indicar que esses irmãos, eles foram, eles experimentaram a santificação em algum momento no passado. Ele está apontando aqui para a obra de Cristo Jesus, que santificou esses irmãos, que separou esses irmãos, que tirou esses irmãos do pecado, que afastou completamente da impureza, da idolatria, de todas as coisas mais, e separou eles para Deus. Isso Deus fez no passado, pela obra de Jesus Cristo, na vida desses santos irmãos que se converteram ao Senhor. Porém, esses irmãos experimentaram isso no passado, não apenas como uma coisa do passado, mas eles provaram dessa graça como uma graça que aconteceu em um determinado momento da vida deles no passado. Porém, essa graça é permanente, é duradoura, é prolongada e continua até o momento. Por isso, então, o apóstolo complementa dizendo chamados para ser santos. Quem são chamados para ser santos? O impuro? O pecador? Não. Aqueles que foram santificados por Cristo Jesus. Quem no Antigo Testamento era chamado a ser santo? Quem era que tinha que fazer as lavagens cerimoniais de purificação para estarem cerimonialmente puros? Aqueles que já eram puros. Aqueles que já pertenciam ao povo de Deus. Aqueles que já haviam sido alcançados pela libertação graciosa de Deus, que tirou o seu povo do Egito e que agora se revelou como Deus pactual, como Deus dessa nação, e que fez de Israel uma nação pactual, uma nação sua, uma nação que foi separada de todas as nações da terra. Uma nação que, apesar de todos os seus defeitos, todas as suas fraquezas, todos os seus problemas, todos os seus pecados, e às vezes tão feios quanto os de outras nações, mas era a nação pactual. Era a nação separada. Era a nação de Deus, que tinha um dono. Essa nação e havia sido santificada por Deus dentre todas as nações da terra. Agora, esses que foram santificados por Deus são chamados a serem santos. Eles demonstravam isso no Antigo Testamento por meio dos rituais que eles tinham de realizar. Então, Paulo está dizendo aqui, aqueles que foram santificados em Cristo são chamados para ser santos. Nesse ponto aqui, então, eu quero tirar, nós já caminhamos já para a parte final do nosso programa, quero rapidamente aqui, então, fazer essa conexão que eu apresentei no tema desse programa, falando sobre santidade e a reforma, hein? Em conexão com a reforma. Esse aspecto da santidade, uma santidade que é obra de Deus, uma santidade que é concretizada na obra redentiva de Cristo Jesus e aplicada aos crentes por meio da obra permanente do Espírito Santo. Isso foi recuperado na grande reforma depois de ter sido imensamente abandonada pela Igreja Romana ao longo dos séculos anteriores. A Igreja Romana, pouco a pouco, sacramentalizou os elementos que nos foram dados como fortalecedores da nossa fé e acrescentou outros sacramentos, outros 5 aqueles que Cristo já havia nos dado, e transformou então, ou reduziu, melhor dizendo, a obra do Espírito Santo a uma obra que é processada pelos atos litúrgicos e sacramentais realizados pela Igreja. Então, a Igreja roubou do Espírito Santo o crédito dessa obra de santificar pecadores para Deus, pecadores que estavam perdidos em delitos e pecados, e agora o Espírito Santo realiza essa obra de redenção, de purificação e de santificação. Aqui em Coríntios, no versículo 30, depois de ter dito essas coisas, Paulo vai dizer aqui no versículo 30, mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo realiza isso, não a igreja.
Cristo realiza isso. E a reforma resgatou isso. Calvino tinha na santidade de Deus um fundamento precioso para a obra de redenção. E nós não podemos entender a nós mesmos se nós não entendemos primeiro a Deus e a sua santidade e então compreendermos a nossa santidade à luz da santidade de Deus. E outros reformadores, citando, eu citei no começo aqui o livro de Gerald Bryant, ele fala sobre esse aspecto da santidade gerada por Deus e que faz parte da responsabilidade do crente, que agora é chamado para a santificação, a ser santo, como Paulo está fazendo aqui também. E então, depois do período da reforma, a gente sofre dentro do movimento protestante uma nova deteriorização desse resgate da doutrina da santificação que é promovida por Deus no coração do pecador, que responde a essa obra bendita, vivendo vidas santas. Então, o que aconteceu com o passar do tempo foi uma virada mesmo, de modo que agora a santidade, quando você hoje fala sobre santidade, ser santo, infelizmente, em boa parte do movimento evangélico, essas coisas repousam nos atos externos. Repousa não na obra de Deus, mas nas obras humanas. O apóstolo Paulo, ele chega a falar sobre isso quando escreve a igreja de Colosso, no capítulo 2, né? Versículos 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tem um contexto particular aqui, mas falando de maneira geral, isso já realmente nos chama atenção para as igrejas evangélicas, muitas delas, e as distinções que estão fazendo nessas coisas, e como elas estão elegendo umas mais santas do que outras, e, portanto, aqueles que se envolvem nessas mais santas são mais santos. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, em desprezo da obra de Deus, realizada por meio do Espírito Santo na igreja, aplicando Cristo ao coração da igreja, em detrimento disso, pessoas têm elegido, então, como coisas mais espirituais, cultos de anjos. Há muito tempo atrás, eu vi, não me lembro agora o pregador, nos Estados Unidos, mas essa moda chegou aqui no Brasil, como tudo isso chega, que tinha uma cadeira vazia no púlpito que era do anjo. E então ele se inclinava para o lado como se estivesse ouvindo alguma coisa do anjo, então ele transmitia para a igreja. Então esse tipo de culto que parece ser mais espiritual está de fato negando a soberana obra de Cristo por meio do Espírito Santo na igreja e no coração dos pecadores convertidos. Então ele prossegue no versículo 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então veja, isso é continuando o que foi dito nos versículos anteriores, para dizer que essas coisas, essas invenções, essas separações de coisas como sendo mais santificadas são rudimentos do mundo, não são coisas de Deus. Se morreste para Cristo, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas regras estabelecidas por homens, né? Faça isso, não faça aquilo,
ande assim, não ande assado, coma isso, não coma aquilo. De vez em quando isso transmite uma ideia de santidade aos olhos dos homens, porque o homem está sempre procurando alguma coisa em que ele possa fazer para sobressair-se, para receber honra, para receber louvor, para se sentir bem, para se achar útil. É sempre alguma coisa centrada no homem. Então, o contraste aqui é muito forte. Essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade, contra a carnalidade, contra a corrupção da nossa natureza. Mesmo como crentes em Jesus Cristo, não podemos subestimar a nossa natureza caída. Somos pecadores completamente dependentes de Deus. Não são de obras externas que nós precisamos, mas é da obra poderosa do Espírito Santo em nosso coração. Mas antes que alguém possa estar pensando, bom, isso significa então dizer que os crentes têm a obra do Espírito Santo e não precisa santificar, não precisa viver vida santa, não precisa separar-se do mundo, não precisa separar-se das coisas imundas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acabamos de ler o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, versículo 3. Versículo 2, melhor dizendo. A segunda... Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. A questão é que quem é chamado para ser santo são aqueles que são santificados em Cristo Jesus. Aqueles que provam essa santidade como obra do Espírito Santo no seu coração. Não tenha a menor dúvida que esses vão atender o chamado de Deus para uma vida santa. Porque é como alguma coisa viva vai dar sinais dessa vida. O que não dá sinal de vida é o morto. Aquele que está morto em delito e pecado, esse não vai dar sinal de vida. Aqueles que estão vivos darão sinal de vida. É impossível que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus não dê sinal da presença do Espírito Santo na sua vida. É impossível. Ele pode pecar, ele pode cair, ele pode transgredir, mas ele vai buscar o Senhor, ele vai se humilhar, ele vai querer de toda forma se livrar do pecado, ele vai querer se afastar do pecado, ele vai querer dizer não à vida de pecado. Porque ele sente esse chamado no seu coração e ele sente que o Espírito Santo está dentro dele, conduzindo a sua vida e chamando a santificação. O chamado aqui não é apenas um chamado externo por meio das palavras escritas, nem mesmo por meio da palavra dita, ou pregada, ou proclamada no púlpito da igreja. Esse chamado é obra interna do Espírito Santo. É o Espírito Santo que internamente no coração do crente está chamando ele à santificação. E não tenha dúvida, é tudo que o crente quer. É essa vida de santificação. Tudo que o crente quer é deixar a vida de pecado, de impureza e se dedicar a Deus. É tudo que o crente quer. Não tem a menor dúvida. Portanto, é fora de cogitação de que os crentes, porque não tem essas regras externas, e às vezes eles até defendem, dizendo, não, mas veja bem, se você não faz isso, o povo fica muito livre. Então quer dizer que eles se colocam em lugar de Deus, eles se acham mais sábios do que Deus, porque eles estão dizendo, olha, Deus, se Deus fosse tão inteligente quanto a gente, Deus tinha dado essas regras. Deus não deu essas regras, então nós estamos estabelecendo. O nome de Jesus tem poder contra todas essas falácias, e como o apóstolo Paulo mesmo disse em Colossenses, rudimentos do mundo e falácias dos homens. Meu irmão e minha irmã, você que tem o Espírito de Cristo, cada vez que você ouve a pregação, cada vez que Cristo é exposto diante de você e o Espírito Santo, o pregador interior, leva essas palavras ao seu coração, o seu coração vai cada vez mais desejar viver mais próximo de Deus, por meio de Jesus Cristo, a verdade e a vida e o caminho novo aberto para o Pai pela sua carne.
Você que tem o Espírito de Cristo, você vai querer isso. Isso não depende de mim, não depende da igreja, não depende dos seus esforços, é obra do Espírito Santo. O Senhor é bom, irmãos, mas o homem é mau. E o esforço que homens de Deus, na época da Reforma, e mulheres de Deus fizeram para recuperar essa doutrina, para arrancar essa doutrina do domínio dos homens, infelizmente, com o passar do tempo, em boa medida, essa doutrina da santificação tem mais uma vez sido submetido aos caprichos dos homens. Mas eu não me preocupo muito com isso, e você também não deve se preocupar, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus há de vir para julgar os vivos e os mortos, e para completar a obra de santificação que Ele já iniciou em nossa vida, purificando-nos dos pecados, para que nós não fôssemos condenados por eles, até o dia em que Ele vai remover completamente o pecado da nossa vida, independentemente dos esforços inúteis de pecadores que não se submetem a Deus, que não são humildes para aceitar que Deus é Senhor de nossas vidas e o único santificador da nossa vida. Naquele dia, essas pessoas vão perceber que, ao invés de estarem buscando a sua própria santificação, deveriam ter buscado mais o Senhor e confiado nele. É isso a igreja deve fazer. É isso que homens e mulheres crentes, santificados em Cristo Jesus, devem fazer. Vocês são chamados a ser santos. Mas essa santidade não brota de vocês mesmos, mas da obra de Cristo Jesus.